Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre uma pequena introdução, à disciplina pedagogia ou a ciência, pedagogia. Introdução à pedagogia. Conforme o professor Saviani, ao longo da história da chamada civilização ocidental, a pedagogia foi se firmando como um correlato da educação, entendida como o modo de apreender ou de instituir o processo educativo. Efetivamente, a educação aparece como uma realidade irredutível nas sociedades humanas. Sua origem se confunde com as origens do próprio homem, na medida em que o homem se empenha em compreendê-la e busca intervir nela de maneira intencional, vai se constituindo um saber específico que, desde a paideia grega, passando por Roma e pela Idade Média, chega aos tempos modernos fortemente associado ao termo pedagogia. Ainda citando o professor Saviani, é dito que desde a Grécia delineou-se uma dupla referência para o conceito de pedagogia. De um lado, desenvolveu-se uma reflexão estreitamente ligada à filosofia, elaborada em função da finalidade ética, que guia a atividade educativa. De outro lado, o sentido empírico e prático inerente à paideia, entendida como a formação da criança para a vida. Reforçou o aspecto metodológico presente já no sentido etimológico da pedagogia como meio, caminho, a condução da criança. A partir do século XVII, esses dois aspectos tenderam a se unificar, como o demonstra o esforço realizado por Comênios. Procedendo como Bacon o fez para as ciências em geral, Comênio procurou equacionar a questão metodológica da pedagogia. Por esse caminho, buscou construir um sistema pedagógico articulado em que a consideração dos fins da educação constituía a base para a definição dos meios, compendiados na didática como a arte de ensinar tudo a todos. Foi, porém, com Herbart que os dois aspectos da tradição pedagógica foram identificados como distintos, sendo unificados num sistema coerente. Os fins da educação que a pedagogia deve elaborar a partir da ética. E os meios educacionais que a mesma pedagogia elabora com base na psicologia. A partir daí, a pedagogia se consolidou como disciplina universitária, definindo-se como o espaço acadêmico de estudos e pesquisas educacionais. É o que contribui ainda o professor Saviani, dizendo essas palavras. Sobre a pedagogia, Immanuel Kant, inicia com a seguinte afirmação: o homem é a única criatura que precisa ser educada. Dentre todas as criaturas existentes no universo, o homem é a única que precisa de instrução, de disciplina e de formação. Para que o homem seja realmente aquilo para o qual foi destinado, deve ser educado. Para Kant, o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem a não ser pela educação. Tudo o que o homem lhe é dado pela educação. Ela modela-o e a sua racionalidade. Pela educação, acontece a saída de sua incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a ajuda de outro indivíduo. Entre as muitas definições de pedagogia, uma delas a posiciona como uma arte, ou então uma arte prática. Para Luzuriaga, a educação foi originariamente, sobretudo, uma arte. Realizou-se inicialmente como uma atividade pessoal do professor, sem regras ou normas fixas. A capacidade, a habilidade do professor em transmitir conhecimentos e destrezas era o decisivo.
Quem aspirava a ser educador realizava a aprendizagem em relação direta com o mestre. Surgiram depois, certas regras que se podiam transmitir de uns a outros. A educação possuía, desse modo, e possui ainda, o caráter de ação pessoal e direta, em suma, artística. Blanchard diz: é uma arte a pedagogia, pois se propõe utilizar numerosas noções para melhor realizar uma tarefa muito concreta, a educação das crianças. E ainda, nasce-se educador, mas vem-se a ser pedagogo. Para Perini, também, educação é uma arte cuja prática deve ser aperfeiçoada por muitas gerações. Em seu comentário sobre o que vem a ser a pedagogia, Ferreira diz: penso que a pedagogia é a ciência da educação. Seu objeto de estudo, ou deveria dizer, objetos de estudos, relaciona-se ao fenômeno educativo. Quanto a essa concepção, Pimenta alerta, Diferentemente das demais ciências da educação, a pedagogia é ciência da prática. De acordo com o professor Libânio, que por muito tempo vem se dedicando a elucidar o lugar social da pedagogia, assim sintetiza uma concepção de pedagogia. Para se compreender com mais profundidade o que é a pedagogia, é preciso explicitar seu objeto de estudo, a educação ou prática educativa. Segundo o autor, a educação é a soma de processos, influências, estruturas, ações que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos, na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. Não podemos falar de pedagogia sem falar de educação. Também não dá para falar de educação sem que se fale de sociedade, pois, como prática social, a educação ocorre de forma abrangente nos contextos culturais, sociais, econômicos e políticos da sociedade como um todo. De acordo com Adalberto Dias de Carvalho e Isabel Batista, a pedagogia fornece as ferramentas teóricas necessárias para uma intervenção no terreno que vise ajudar a tecer laços sociais e a criar situações de aprendizagem potenciadoras de felicidade, de bem-estar e de autonomia de vida. O autor Luzuriaga, em sua obra História da Educação e da Pedagogia, nos coloca que educação e pedagogia estão como prática para teoria, realidade para ideal, experiência para pensamento, não como entidades independentes, mas fundidas em unidades indivisíveis, como verso e anverso da moeda. Portanto, processo de educação que ocorra sem pedagogia caracteriza-se como mera rotina, ação sem reflexão. Podemos entender que a pedagogia, enquanto área de conhecimento, estuda a educação em qualquer ambiente social em que ela ocorra. Ou seja, seu objeto de estudo é a ação educativa, cabendo-lhe avançar na sistematização, no aprofundamento de uma teoria da educação mais abrangente. Poder-se-ia dizer que existe o entendimento de que a pedagogia produz formas, esculpe tipos de sujeitos. As professoras e os professores são os profissionais da educação e têm no pedagógico a centralidade de seu trabalho. A prática do pedagogo e, por conseguinte, o processo educacional são tão complexos quanto as pessoas neles envolvidas.
A prática da pedagoga e do pedagogo está dirigida às pessoas, que podem ser diferentes no jeito de ser, mas que possuem os mesmos direitos, que podem ocupar diferentes papéis sociais, mas que podem e devem encontrar na educação uma colaboradora para o preparo do exercício de uma cidadania consciente, plena e feliz. Concluindo, podemos dizer que a pedagogia envolve conhecimentos científicos, humanos e políticos. Ser pedagogo ou pedagoga não significa assumir simplesmente tarefas, e sim compromissos. Ser pedagogo ou pedagoga exige conhecimento, planejamento, profissionalização. Assumir-se profissionalmente como pedagogo ou pedagoga exige saberes necessários para fundamentar o trabalho educacional que se pretende desenvolver. A educação trabalha com o conhecimento e com o processo de apreensão destes pelos os sujeitos. Ok? Por enquanto é isso. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.